Nação Celeste, tudo bem com vocês? Com a gente tá tudo tranquilo, sabe por quê? A gente tá aqui na Toca da Raposa 2 e vamos ter um papo super bacana com o Thiago Escuro, o novo diretor de futebol do Cruzeiro Esporte Clube. Thiago Escuro tem 34 anos, é natural de Campinas, estado de São Paulo, graduado em esporte pela UEL, Universidade do Leste de Londrina. Fez gestão em marketing pela Trevisan e MBA em gestão empresarial pela FIA. Além disso, fez um curso super bacana no Instituto Johan Cruyff na Europa. Esse é Thiago Escuro. Seja bem-vindo ao Cruzeiro, meu velho. Obrigado. Tranquilão? Fala um pouquinho de você, meu velho. Tipo, o que, assim, família, graduação, o que você fez, assim, na sua vida até você chegar até o Cruzeiro Esporte Clube? Beleza. Cara, eu nasci em Campinas, cresci ali até os 7, 8 anos. Aí meu pai trabalhava como gerente comercial da Unilever na época. Foi transferido para Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Então aí tudo novo, né? Enfim, você começa a ter que se inserir, novas amizades, novo ciclo de vida e tudo mais. E aí com isso eu comecei a disputar, jogar futebol competitivamente. Então chegando em Ribeirão Preto... Isso com quantos anos, mais ou menos? Com 9, 10 anos. E aí dali eu comecei a jogar futebol de forma competitiva, né? Então futebol de base. E aí dentro desse processo, jogando na escola também, ficou aquela coisa de, como qualquer garoto, vou tentar ser jogador de futebol, acho que dá, e trabalhar para isso e tudo mais. E aí chegou num momento decisivo ali de transição, lá para os 16, 17 anos. Não, acho que até antes, quando eu estava para ir para o colegial, então dos 15 para os 16, vai ou não vai, né? É aquela hora que assim, você não tem um passarinho para dar água, né? Mas é a hora que você precisa, por exemplo, assim, tomar uma decisão na sua vida do que você vai ser. Entre 16, 17 e 18 anos ali, né? Mais ou menos por aí que a coisa começa a caminhar. E aí ficou naquela coisa de assim, agora ou vai sério para tentar alguma coisa, tentar fazer teste aqui e ali. Eu lembro que até eu tive em Belo Horizonte na época, fazendo jogo contra o Cruzeiro na Toca 1, contra o Vila Nova aqui de Nova Lima. Então você sentiu a pressão da garotada aqui, né? E que o negócio aqui é sinistro, né, velho? Eu lembro bem até pela estrutura, pelo peso que o Cruzeiro já tinha naquela época, Toca 1, você poder estar ali, ver a equipe profissional ainda treinava lá. Então nós tivemos a felicidade de ver os jogadores da equipe profissional. Isso foi 95 para 96. Nossa, Paulo época Roberto, boa. lateral direito. Paulo Roberto, Palinha. Exato. Então, Marcelo Ramos, meu maior ídolo da história do Cruzeiro, cara. Grande jogador. O bom disso é que o clube tem vários atletas que pode ser o seu grande ídolo, de outros torcedores é outro. Isso é uma demonstração da grandeza da história do Cruzeiro. Sem também, dúvida né? nenhuma. Então você tem inúmeras opções aí para escolher e todos estão bem servidos. E aí nesse processo, vai, não vai, e meu pai nunca deu muito apoio pela incerteza de tentar ser jogador de futebol. Hoje o futebol de base ele é muito mais organizado, estruturado do que era 15 anos atrás, né? E aí eu parti para esse caminho e sempre com aquela coisinha do futebol, do esporte, eu preciso de alguma forma pisar aí. E aí colegial, chega na hora, eu vou escolher o que eu vou fazer, faculdade. Eu não me vejo no campo, nunca me vi como um treinador ou como um professor de educação física, acho que eu não tenho aptidão para isso. E aí no curso de esporte eu consegui encontrar duas coisas que eu gosto muito, que é organização, gestão e tá dentro do esporte. Isso já na faculdade? Isso já na opção de fazer o curso de esporte, a graduação de esporte. Sim. Já foi visualizando uma função administrativa dentro do esporte. O futebol era algo muito distante, né? Porque o futebol tá se profissionalizando hoje. Cara, eu sou um ótimo diretor de futebol, entendeu? Que isso responde bem a pergunta. Sensacional, saiu muito bem. Então assim, acho que eu tomei a decisão certa, as coisas depois, as portas foram se abrindo na minha vida de uma forma muito especial. Aí aonde foi que começou tudo e quais foram os cursos que até então você... Então, foi naquela coisa de escolher que curso eu vou fazer, né? Qual a graduação. Tanto é que eu só prestei a faculdade de esporte, eu não prestei nenhuma outra variação. Prestei na Estadual de Londrina, que é onde eu fiz, e na USP em São Paulo, que eram os únicos 2 lugares no Brasil que tinham o curso, né? Que era uma habilitação nova para a época, bacharelado em esporte. O objetivo era formar profissionais para trabalhar no esporte de alto rendimento. Eu não imaginava que eu pudesse ter uma oportunidade dentro do futebol tão cedo da forma que eu tive. Isso é um negócio, assim, é sorte, estar no lugar certo, na hora certa. Então eu fiz o curso, último ano de faculdade, eu trabalhei como coordenador de marketing do time de handebol de Londrina, Liga Nacional de Handebol masculino, então fazia a promoção dos jogos, comercialização de espaço publicitário para encher o ginásio, pela forma com que o processo era conduzido, a equipe competitiva, né? Isso, o esporte de rendimento, o Mineirão enche porque o Cruzeiro tem um bom time, porque está bem, as coisas estão atreladas, né? Até que hoje em dia não. Até que hoje em dia, a galera, esse ano, por exemplo, até historicamente em relação ao Cruzeiro,
Cruzeiro, sempre quando teve umas fases ruins, a torcida abraçou o time. É muito exigente. Sim. É uma torcida que você não faz ideia. É uma torcida assim que cobra mesmo, às vezes pega pesado com as coisas que falam, assim, tudo, mas acho que essa é a grande dificuldade da sua profissão. Acho que porque você lida diretamente com algo que é a paixão individual da pessoa, certo? Cada um tem seu modo particular de torcer. Mas é assim, é como, acho que por mexer com a paixão realmente da pessoa, acho que o cara tem esse espírito de cobrança, assim, e tal. E a torcida do Cruzeiro realmente nesse ponto. Mas eu entendi o que você quis dizer. Acho que trabalhar no futebol exige uma responsabilidade muito grande. Enorme. Independente do contexto, do nível. Então, assim, eu também trabalhei na base por alguns anos e, assim, você tem a responsabilidade de cuidar do sonho de uma criança. Isso é muito grande. Então, você tem a obrigação de honestidade, de qualidade, de um trabalho bem estruturado. Você tem a obrigação de fazer de tudo para que o sonho dele se realize. E se não acontecer, ajudar no redirecionamento, assim como estar hoje num clube do tamanho do Cruzeiro, com a exigência, com a torcida, é uma responsabilidade enorme, né? Para tomar cada decisão, para decidir o que vai fazer com esse atleta, com aquele, com essa programação de calendário, de jogo. Então por isso que a gente cuida de cada detalhe com muita responsabilidade, que a gente sabe tudo o que tem por trás, a paixão das pessoas. Então, como eu disse desde o início, eu garanto honestidade, muito trabalho, muita decisão técnica respaldada, isso o torcedor pode ficar tranquilo. E agora que você entrou nessa questão bacana em relação a torcedor, falamos um pouco aí, né, dessa ligação em relação ao Cruzeiro, que inclusive a gente tem e tudo. Me explica uma coisa, como é que pintou esse convite de repente vir trabalhar no Cruzeiro Esporte Clube, um gigante do futebol brasileiro? Isso foi uma coisa assim, eu estava no Red Bull há 2 anos, quando eu fui para o Red Bull saindo de 10 anos de Grupo Pão de Açúcar, de Audax São Paulo, Audax Rio, eu fiz um contrato de 2 anos com a Red Bull, esse contrato venceria no final desse ano, estava vencendo. Quando teve a transição eu acompanhei, eu lembro que eu assisti a entrevista do Dr. Gilvan apresentando o Bruno, já tinha tido algum contato com o Bruno por telefone de algumas operações que nós fizemos na base. Então tem um atleta do Cruzeiro que está lá no Red Bull emprestado, que não estava tendo espaço aqui, a gente levou para lá. O Cruzeiro teve 3 jogadores no Sub-17 vindos do Red Bull no ano passado. Isso surgiu de um contato do Bruno, onde ele mandou uma mensagem um dia à noite perguntando: você teria interesse em ouvir, em conversar com a gente sobre uma posição dentro do Cruzeiro? Nossa! Pô, lógico. Cruzeiro Esporte Clube, né, irmão? É exatamente isso, mas para quem está dentro, trabalha, muito mais do que isso tenho interesse de entender o que vocês esperam do cargo, quem é, qual é o perfil. Não, e aí o Bruno me explicou, nós vamos fazer um processo, vamos conversar com alguns profissionais e tal. Pô, com o maior prazer, até porque a forma como o processo foi conduzido, de saída eu já admirei, porque não é algo comum. Em geral as pessoas contratam sem conhecer bem, sem discutir bem os detalhes. E aí nisso eu recebi o convite para vir conversar com o Bruno e com o Dr. Gilvan, estive em Belo Horizonte, conversamos aí por 1 hora, 2 horas sobre o que eu penso de gestão, de futebol, o que eu já conhecia do Cruzeiro, enfim, para entender se o meu perfil atenderia a expectativa deles, né? E aí depois de algum tempo o Bruno me ligou, me fazendo um convite, uma proposta, eu falei, tô dentro. Agora, já que você entrou nessa questão sobre como você veio para o Cruzeiro, isso me lembra muito a história do clube. Por quê? Porque quando estava naquela transição de palestra para Cruzeiro e decidiram que o mascote do Cruzeiro seria a Raposa, foi exatamente por essa astúcia dos dirigentes do Cruzeiro, certo? Por ser ágeis como a Raposa, fazer entendeu? Bons negócios, exatamente. Então, o fato de você ter vindo dessa forma como foi, mostra que o Cruzeiro realmente sempre inova. Acho que não é todo clube no Brasil que faz esse tipo de, digamos assim, seleção. Esse seria o nome certo, seleção? Eu acredito que sim, é um processo de recrutamento, como acontece em qualquer outra indústria, né? O futebol precisa estar inserido nela. Eu nunca tinha participado, já tinha recebido alguns convites de alguns clubes, mas normalmente é isso, a função é essa, a proposta é essa, quer vir, é um negócio muito menos profundo, né? Então isso também demonstrou a dimensão do projeto do Cruzeiro, o quanto o Cruzeiro está preocupado com o que vai ser feito no futebol. Então a discussão, além dela te dar muito mais segurança de você entrar no processo, ela te dá um respaldo muito maior da dimensão do clube que você está entrando e com as pessoas que você vai trabalhar. Porque é isso, né? A nossa vida dentro dos clubes, ela é curta, por mais que ela dure 5, 6, 7 anos, comparado com a história do clube, ela é curta, né? Lógico. Então, as pessoas têm que ser levadas em consideração, né?